Sempre que o sol nascia por detrás das pirâmides, os egípcios respiravam aliviados por terem garantido mais um dia de vida. Quando o Nilo transbordava do seu leito e inundava as terras áridas do Antigo Egito, o povo testemunhava de novo o milagre da criação. Segundo a mitologia local, no início de tudo havia um oceano, denso e escuro. Nada se movia, não havia ar em nenhum ser. Então, miraculosamente, surge uma flor de lótus que abre suas pétalas e faz nascer Ra, o Deus Sol. Subindo da flor como um pássaro, ele paira sobre as águas e roga que a vida emerja do caos. Assim como na sua própria mitologia, o poderoso império do Egito emergiu das profundezas do caos e da desordem para se tornar um poderoso império em pleno deserto. Mas a crescente ambição de seus faraós levou-os a pensar que seriam deuses em forma humana e que, depois de mortos, continuariam seu reinado no mundo do além. O ápice dessa crença ocorre na terceira e quarta dinastias, quando o monarca demanda a construção de pirâmides cada vez mais suntuosas que lhe garantiria a vida eterna. No Evidências de hoje, nossa equipe levará você a explorar o interior dessas pirâmides, do que elas eram feitas, como foram construídas, qual o mistério e por que foram assim abandonadas. Evidências, temporada especial, Egito. Nos primeiros programas dessa série do Evidências, você viu como os egípcios valorizavam o estado dos mortos no além e a ideia de imortalidade da alma. A partir disto, começaram a construir pirâmides em Saqqara. No começo, os monarcas e outras pessoas do reino eram sepultadas em mastabas feitas de tijolos de adobe, mas então na terceira dinastia começaram a usar pedras devido ao trabalho pioneiro do grandioso Imhotep, o arquiteto do rei. Então surgiram as primeiras pirâmides, escalonadas, como a de Djoser e de Meidum, que atingiram a sua forma definitiva após sofrerem inúmeras transformações. Mas a partir da quarta dinastia faraônica, uma revolução arquitetônica aconteceu na tumba dos reis. Eles trocaram a pirâmide escalonada por uma pirâmide perfeita, como esta que está aqui atrás. Ela foi chamada pirâmide perfeita por ter uma base quadrada com as faces convergindo para um mesmo ponto no vértice. Mas foi uma feliz casualidade que permitiu aos arqueólogos descobrirem a evolução arquitetônica das pirâmides. Foi o achado da pirâmide de Meidum. A 50 quilômetros ao sul de Mênfis, essa pirâmide, em sua forma atual, parece mais com uma torre retangular do que com uma pirâmide propriamente dita. A forma que apresenta não é inteiramente fortuita, mas se deve, em parte, ao método empregado para sua construção, cujas principais características tornaram-se conhecidas, principalmente através das escavações empreendidas por Sir Flinders em 1891. Estas escavações trouxeram à lume importantes monumentos da antiguidade faraônica e revelaram ao público esse grandioso edifício funerário. Investigações subsequentes, conduzidas por diferentes arqueólogos em diferentes épocas, acrescentaram muitos detalhes à descoberta de Petrie. Outra evidência que ajudou no estudo das pirâmides foi a história de Senefru, ou Seneferu, o pai de Quéops, que governou o Egito na quarta dinastia. Aliás, foi Quéops que fez essa belezinha que está aí atrás. Certamente Quéops tinha em quem se espelhar. Senefru, além de habilidoso construtor e comerciante, era muito vaidoso e queria fazer para si algo sem precedentes. Muitos indícios levam a crer que ele foi o maior construtor da história do Egito e que o seu reinado conciliou mais uma vez a formidável atividade arquitetônica com um espírito de paz e um desenvolvimento econômico harmonioso. Por isso, tentou erigir um monumento alinhado para garantir e guardar a sua tumba. Mas algo não saiu bem. Os pesados blocos que construíram a base piramidal começaram a abrir fendas, interferindo na angulação do projeto.
Especialistas modernos acreditam que o objetivo era tornar o edifício uma pirâmide escalonada, mas a mesma colapsou antes de ser concluída. A atitude seguinte do faraó dá a entender que realmente houve um colapso do edifício. Ele imediatamente mandou que construíssem em Dashur, ao sul da necrópole de Saqqara, uma outra pirâmide, mas essa também não deu muito certo. Embora fosse planejada para ser uma pirâmide desde o início, houve um erro de cálculo por parte dos arquitetos de Faraó. Seu formato visível até hoje permite perceber o erro grotesco que foi cometido. Ela começou como pirâmide, mas numa determinada altura, seu ângulo de inclinação muda abruptamente. Por isso, ela é conhecida como pirâmide falsa, obtusa ou rhomboidal. A intenção original parecia ser a de cobrir apenas uma pequena área com o edifício, mas da metade para cima, a sua inclinação passa de 54 para 43 graus. Que ironia da história, não é mesmo? O homem que entrou para a história como sendo o maior construtor do Egito, superior até a Djoser e Imhotep, teve 2 erros arquitetônicos perpetuados perante todos. É como diz o ditado: o sujeito que inventou a borracha sabia muito bem o que é a natureza humana. Existe, a bem da verdade, uma terceira pirâmide atribuída a Snefru ou Senefru. Esta deu certo. Foi a Bela Pirâmide Vermelha, assim chamada pela cor rubro-clara de sua superfície exposta de granito. Ela é a maior das 3 principais pirâmides localizadas na metrópole de Dashur e é a terceira maior pirâmide egípcia após a de Quéops e Khafre em Gizé. Quando foi terminada, era a maior estrutura criada pelo ser humano em todo o mundo. Também se acredita que ela foi a primeira pirâmide verdadeira, com todos os lados lisos. Originalmente, ela era coberta por blocos de pedra calcária polida, mas só uns poucos desses antigos blocos permanecem na base da pirâmide. Agora, episódios assim na história mostram que nem tudo está perdido quando um erro é cometido. Esta pirâmide que eu mencionei demorou 17 anos para ser construída e muitos acreditam que Senefru estaria sepultado dentro dela. Agora vamos falar um pouquinho das pirâmides aqui de Giza, ou Giza. Ela está aqui atrás, a mais magnífica delas, de Quéops. Para falar de Quéops, tenho que mencionar a linhagem faraônica. E Quéops, ou Khufu, como os egípcios o chamavam, porque Quéops é o seu nome em grego, ele resolveu construir aqui, quem sabe inspirado no exemplo do pai. E ele valorizou também a sua esposa, suas concubinas e sua mãe. Aqui nós temos atrás uma pirâmide satélite menor, onde estava Seneferu. Seneferu era a mãe de Quéops. E aquelas 2 pirâmides que estão mais além, os arqueólogos ainda debatem se seriam pirâmides de 2 esposas dele ou de uma esposa e uma concubina. Faraó queria estar perto das mulheres de sua vida. Provavelmente inspirado no pai, ele escolheu um platô situado na orla do deserto do Saara, cerca de 8 quilômetros a oeste de Giza, onde ergueu uma pirâmide de dimensões ainda maiores do que a de Senefru. 2 reis posteriores da 4ª dinastia, Khafre e Miquerinos, seguiram seu exemplo. Eles construíram suas pirâmides no mesmo platô, porém mais ao sul. Juntas, essas 3 pirâmides formam o mais célebre conjunto arquitetônico do mundo antigo. São as únicas das 7 maravilhas que ainda estão de pé. Gente, olhar uma maravilha dessa realmente é de tirar o fôlego. Foi com esta grande construção que atingiu-se o clímax desse estilo arquitetônico dos egípcios. Agora, é difícil precisar com detalhes matematicamente o número de pedras trabalhadas que eles usaram aqui, porque o seu interior é um maciço rochoso muito grande. Mas, seja como for, é um espetáculo da engenharia humana. Calcula-se, porém, que uma vez terminada, o núcleo de pedras seria de aproximadamente 2.300.000 blocos, sendo que cada um pesaria em média 2,5 toneladas, chegando algumas a pesar mais de 15 toneladas. Fizeram-se inúmeras estimativas comparativas ao seu tamanho, e numa delas calculou-se que o espaço de sua base seria suficiente para colocar todo o parlamento britânico, a Catedral de Westminster juntos, e mesmo assim sobraria bastante espaço.
Foi calculado também que se ela estivesse entalhada em cubos medindo 30 centímetros de altura, estes seriam enfileirados e o seu total cobriria uma distância equivalente a 2/3 da circunferência da Terra, isto medida na linha do Equador. Uma das avaliações da Grande Pirâmide é atribuída ao assombro de Napoleão Bonaparte. Inspirado a princípio no testemunho de seus oficiais sobre as grandezas do Egito, ele foi pessoalmente ali conferir o tamanho das pirâmides, embora tenha se recusado a subir nelas. Ele havia dito, segundo os cálculos que eles fizeram, que se pegássemos todas as pedras usadas nas pirâmides, daria para construir um muro de 3 metros de altura e circundar toda a França. Não é, amigão? Exagero ou não, o seu assombro maior foi quando ele chegou próximo à Esfinge, na época toda coberta de areia do pescoço para baixo. Acredita-se que foi de frente para a Esfinge que, num ímpeto de emoção e alegria, Napoleão teria dito: "Vejam, soldados, do alto desses monumentos, séculos de história nos contemplam." Curioso que isso aconteceu entre 1798 e 1799, anos que marcaram a derrota de Napoleão aqui no Egito, mas ao mesmo tempo a grande vitória, o grande ganho da arqueologia moderna. É que os oficiais de Napoleão descobriram na cidade de Rashid, ou Roseta, um artefato que mudaria os rumos do estudo da história antiga. Trata-se da Pedra de Roseta, a descoberta que impulsionou os estudos científicos sobre o Antigo Oriente Médio e o início da arqueologia moderna. O mais interessante é que essa pedra foi a chave para uma série de pesquisas no Egito e depois na Suméria e Palestina, descobrindo verdades que confirmariam e esclareceriam o texto bíblico como nunca dantes, principalmente o contexto histórico do livro de Daniel que viveu na Babilônia. E isto não é mera coincidência, pois de acordo com o profeta Daniel, o seu livro estaria selado e fechado até ao tempo do fim, quando o mundo então poderia compreender as suas profecias. Ora, segundo seus cálculos proféticos, o ano de 1798 marcaria o início do tempo do fim. Exatamente estes e outros achados tiveram lugar nesse ano, e o livro de Daniel foi finalmente aberto. A sensação quando você olha assim a pirâmide de perto, de frente, é algo estonteante, até difícil de descrever. São 230 metros de largura por 150 metros de altura. Isso dá um edifício de aproximadamente 30 andares, muitas vezes mais alto do que o Cristo Redentor. E pensar que tudo isso foi construído apenas para glorificar a vaidade e o orgulho humano. Olha que imensidão tudo isso aqui. A entrada original da pirâmide se perdeu. O que nós temos hoje são duas aberturas. A primeira, que está logo acima de mim, foi feita em 1818 por Belzoni, o explorador italiano que veio aqui investigar a pirâmide. Mas tem uma outra mais embaixo que foi aberta no século X, e esta foi aberta com o intuito de buscar tesouros que pudessem haver lá dentro. Mas quando os exploradores chegaram, o tesouro já havia sido saqueado antes dele. Agora, você quer conhecer a pirâmide por dentro? Imagino que esteja curioso, não é? Então vem comigo que vou mostrar para você o interior da grande pirâmide egípcia. Duas entradas levam à câmara funerária, uma que abre 11,54 metros acima da face da pirâmide e uma que se abre à base da pirâmide. Essas passagens não se alinham com a forma central da pirâmide, mas são deslocadas para o leste por 12 metros. A passagem descendente inferior é esculpida completamente fora do rochedo, descendo horizontalmente, então ascendendo para juntar a passagem horizontal que conduz à câmara funerária. A ideia parece ser a de dificultar a chegada ao sarcófago do faraó.
Nos últimos anos, os arqueólogos têm descoberto outras câmaras subsidiárias de comprimento igual ao da câmara do rei da pirâmide de Khufu, cujo propósito é incerto e poderiam ser usadas tanto para armazenar oferendas quanto para marcar as diferentes passagens do rei pelo mundo dos mortos. A visão hollywoodiana nos legou a ideia de que escravos semitas, que para alguns seriam os hebreus, construíram as pirâmides de Giza. Isso, porém, é algo completamente errado na visão dos principais especialistas em história do Antigo Egito. A primeira dificuldade com essa ideia estaria no fato de que, quando os hebreus estiveram no Egito, essas pirâmides já estavam com mais de 1000 anos de existência. Os arqueólogos encontraram diversas tumbas simples de operários localizadas nas proximidades das grandes pirâmides, o que indica que quem as construiu não eram escravos, mas homens livres. Estes túmulos de 4.500 anos são de pedreiros que morreram enquanto estavam construindo as pirâmides. Se fossem escravos, não estariam no mesmo espaço junto ao grande monumento de Faraó. Ora, ninguém que faria um trabalho escravo forçado iria escrever na parede os amigos de Quéops. É lógico que aquilo ali se referia mais a uma unidade de operários do que a um grupo de escravos em trabalho forçado. Outras inscrições semelhantes foram encontradas na adjacência das pirâmides. Por volta de 430 a.C., Heródoto de Alicarnasso visitou as pirâmides e relatou o que viu na parede externa. Ali estava uma inscrição que seu guia traduziu como as quantidades de ração diária para cada trabalhador que assim consumia cebolas, alhos e outros alimentos. A tal inscrição citada por Heródoto nunca foi vista. Talvez estivesse na base do revestimento externo, que foi destruído por terremoto ou por ação humana. O fato é que cenas funerárias mostrando o dia a dia dos trabalhadores revelam que eles tinham momentos de pausa, até mesmo para fazer um lanche. Nesses momentos, era comum serem servidos pão, alimento diário do Antigo Egito, e também, para surpresa de muitos, cerveja. Sim, os egípcios eram produtores e apreciadores de cerveja. A cerca de 400 metros ao sul da Esfinge, os arqueólogos encontraram um sítio, hoje chamado em árabe de Heit el-Ghurah, onde foram localizadas casas provisórias de uma espécie de vila de operários que trabalhariam na construção das pirâmides. Ali se encontraram não apenas o cemitério de alguns trabalhadores que já mencionamos, mas também o que seria um abatedouro de animais para consumo. Acredita-se que 21 vacas e 23 cordeiros eram abatidos todos os dias para alimentar os mais de 10.000 operários que trabalharam na construção das pirâmides. A carne não era um alimento diário que as pessoas tinham sim fartamente em suas mesas. Logo, era uma iguaria que era dada aos trabalhadores. Mas bem que eles mereciam. O que muita gente desconhece é que a pirâmide, ao ser terminada, tinha um revestimento polido de calcário e poderia ser toda branca, um perfeito triângulo reluzindo à luz do sol. Mas a ação de terremotos e a devassidão das guerras árabes arruinaram a parte externa do monumento. No século XIV, o sultão árabe Nasir al-Razam mandou extrair várias pedras, vários calcários da pirâmide para construir mesquitas ao longo do Cairo. Muito triste, não é mesmo? Mas, finalmente, como as pirâmides foram construídas? Na internet, existem as mais loucas teorias sobre isso, que as pirâmides seriam restos da civilização de Atlântida, que foram construídas por extraterrestres, ou até mesmo que seriam obras de gigantes antediluvianos. Tudo isso não passa de especulação e sensacionalismo. Como você pode ver, esta aqui é uma região que venta muito, nós estamos no deserto. Imagina naquele passado construir essas pirâmides com vento, poeira, o sol do deserto, 40, 50 graus. Agora, contrariando aqueles que ficam com teorias extraordinárias na internet, que os ETs construíram as pirâmides, que o ser humano não teria capacidade de erguer esses monumentos, os cientistas já descobriram como foi que os antigos egípcios levantaram as pirâmides. De acordo com os cientistas, os antigos egípcios foram capazes de mover os blocos molhando a areia do deserto na frente de um aparelho construído
para assim puxar objetos pesados. Os físicos desejavam saber como era possível puxar objetos de muitas toneladas pela areia do deserto. E perceberam que os egípcios faziam isto usando um imenso trenó e o auxílio da água, que diminui o atrito, fazendo ficar mais fácil o transporte de grandes toneladas de pedra. Mas essa teoria não veio do nada. Os arqueólogos encontraram uma pintura na parede do túmulo do governador egípcio Djehu-Tihotep, que revela 172 pessoas puxando uma espécie de trenó com uma estátua gigante a bordo usando apenas cordas. Além disso, uma das pessoas estava despejando um líquido, provavelmente água, sobre a areia do deserto por onde o trenó passaria. Esta pintura dataria de pelo menos 1.900 anos antes de Cristo. Com base nos desenhos egípcios, os cientistas repetiram em laboratório o processo usando uma escala menor. Eles colocaram uma bandeja cheia de areia e mediram a tração, a força necessária para que puxassem o trenó sobre a areia. E assim fizeram o cálculo de como foi que os egípcios trouxeram as pedras para erguer as pirâmides. Pontes capilares surgem quando a água é adicionada à areia. Estas são pequenas gotas de água em que os grãos de areia se ligam. Na presença da quantidade adequada de água, a areia molhada é cerca de 2 vezes mais rígida que a areia seca. Então o trenó desliza mais facilmente sobre a areia firme, simplesmente porque ela não se acumula na frente do trenó, como aconteceria no caso da areia seca. Esta é a explicação dos físicos. Outra coisa que ajudou a transportar as pedras foi fazer com que elas flutuassem na água. Você pode ver que havia um canal do Nilo que chegava até aqui. É possível ver ainda uma rampa e todo lugar onde a água seguia. É lógico que depois da construção das pirâmides, esse canal d'água continuou sendo usado, porque o leito do rio Nilo mesmo estava a poucos metros diante de onde eu estou. Então aqui eles fizeram uma espécie de lago sagrado, como nós vamos ver também em Karnak. Havia aqui um lago sagrado, onde havia cerimoniais. Eles vinham com a barca trazendo a múmia do rei, deixavam a barca aqui havia um pequeno porto, e por aquela rampa a múmia do rei subia até ser devidamente preparada, terminada e transportada até a pirâmide. A pedra de calcário não apenas era esculpida dentro da água, o que tornava o trabalho bem menos árduo, mas também fazia com que o calcário ficasse macio quando encharcado. A água também ajudava no nivelamento do bloco. Então a pedra era transportada por odres com ar que faziam o papel de boias. Essa imagem dá uma ideia de como seria o controle de água e de flutuabilidade dos blocos de pedra. Para cortar o bloco, fazia-se um friso com um cinzel e depois colocava nele madeira. Punha-se água na madeira e esta absorvia a água e inchava, fazendo a pedra se partir facilmente. A seguir, punham-se as pedras em forma num platô previamente preparado e, em seguida, um sofisticado projeto de rampas laterais ajudava a subir o edifício. Primeiro nas bases, então nas partes superiores até o topo, quando uma espécie de lego dava o formato para se colocar o revestimento externo em todo o edifício. Já dizia o velho Arquimedes: dê-me uma alavanca e eu erguerei o mundo. Os egípcios, de certa forma, também provaram que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. E lá em cima, ela tudo contempla, silenciosa, discreta, quase se confundindo com a areia do deserto. A Esfinge. Existem muitas teorias e especulações sobre o que ou quem a Esfinge seria. Alguns pensam que seria o rosto do próprio Quéops olhando para o deserto. Outros conjecturam que seria uma pedreira abandonada que começou a ser esculpida na forma de um leão. Outros ainda que havia uma segunda esfinge, uma olhando de frente para a outra. O mistério ainda continua. É notório, porém, que falta-lhe o nariz. E, novamente, várias teorias são propostas. Que o mesmo teria caído por ação do tempo, que, por servir de alvo para militares, foi destruído. Ou talvez foi danificado por vandalismo de fanáticos islâmicos, ou ainda que grupos racistas o quebraram de propósito por não aceitarem que os egípcios seriam negros.
Neste ponto, porém, não se pode afirmar nenhuma coisa nem outra. Uma coisa é certa: a tecnologia e engenharia dos antigos egípcios ainda impressiona até hoje. E tudo para glorificar a morte de um monarca. Já pensou nisso? Pena que lhes faltava o conhecimento principal, que somente o Deus verdadeiro tem o poder de livrar o homem da morte, concedendo-lhe a vida eterna. Rituais e liturgia podem ser realizados, ações de magia e espíritos podem ser invocados, mas somente o Criador tem o poder da vida. Somente Ele poderia dar o que os egípcios tanto almejavam. E não somente os egípcios, nós também vivemos sempre procurando um caminho seguro, correto, que nos leve à vida eterna. Vida eterna. Onde ela estaria? Como transpor o portal? Como alcançar uma vida eterna com propósito e direção? A história egípcia deixa conosco a lição da grandeza, mas também da humildade. Tudo o que fazemos um dia passa, se torna pó, objeto da antiguidade. Somente as promessas de Deus são duradouras, somente o reino do céu é imensurável. A admiração continua tendo seu momento, mas o brilho das luzes humanas jamais apagará o cintilar das estrelas do céu. Somos todos um pouco egípcios. Semana que vem no Evidências. No programa Evidências de hoje, a nossa equipe levará você até as ruínas da cidade de Tel El Amarna. Ali nós vamos conhecer a vida de um faraó misterioso, intrigante. Ele foi pai de Tutankhamon, casado com Nefertiti e é considerado por muitos o faraó monoteísta ou o faraó idolátrico do Egito. Estamos falando de Akhenaton, um dos mais interessantes e intrigantes faraós de todos os tempos.